Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 6 do dia 3 de maio de 2021. Bom, esse é o roteiro da aula de hoje. A gente vai ver um pouco sobre estruturas de repetição em Bash. Então, for, while, until. Esse until a gente não é muito comum usar ele, né, em outras linguagens. Então, assim, eu vou passar para vocês, mas quem não gostar dele pode adotar outras estruturas, né? Seja usando o comando while ou o comando for. Vamos ver um pouquinho da aritmética de inteiros. O que é isso daqui, resumidamente? Em Bash, você não pode simplesmente somar dois números ou multiplicar dois números sem avisar para o Bash que você está fazendo uma expressão aritmética, né? Então, por isso que aqui eu tenho que colocar alguns marcadores especiais e eu vou estar explicando para vocês quais são eles. Existem diversas formas de fazer a aritmética de inteiros, tá bom? Explicar um pouquinho do array, como criar array em Bash, como acessar elementos, imprimir elementos e assim por diante, e um pouquinho de funções que tem como principal objetivo reduzir a quantidade do código, né, de linha de código, e evitar repetição de código também. Por fim, tem os exercícios de fixação, que já é padrão em toda a aula nossa, e um aviso rápido aqui, as nossas próximas duas aulas são bem importantes para fazer o trabalho, né? Então acompanhem as próximas 2 semanas, tá ok? Vamos lá. Estruturas de repetição. Vocês já sabem o que é, mas tem uma rápida definição aqui, né? O Bash disponibiliza um conjunto de estruturas de repetição de diferentes sintaxes e com funcionalidades variadas. Tem essas três aqui, tá? Elas servem para a mesma coisa, que é o que? Repetir comandos algumas vezes, tá bom? O que difere nas três é o que? É a sintaxe. Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. O while. Então, qual que é a ideia do while? Utilizada para repetir um bloco de instruções enquanto uma condição for verdadeira. Qual que é a sintaxe? A sintaxe é essa daqui, ó, pessoal. Então, while, aqui é colchetes, tá? Colchetes. Aqui é a condição, aqui fecha colchetes, do e done. Tá? Em outras linguagens, a gente usava chaves, né? Abrindo e chaves fechando. Em Bash, a gente usa o do, né? Que é faça alguma coisa, e o done quer dizer feito. Então aqui eu vou fazer uma ou mais instruções, quando eu acabar de fazer vai estar feito, tá bom? Só explicando por que tem esses dois nomes aqui. Então aqui começa a executar as instruções repetidamente, enquanto a condição for verdadeira, saiu daqui, está feito, está concluído o laço de repetição while. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Eu vou abrir ele com vocês para a gente testar ele. Então, aula 6, while, exemplo 1. Pronto. Vou abrir o terminal também. Beleza. Pessoal, então qual que é a ideia aqui, ó? Vamos lá. Eu criei uma variável chamada contador, atribuí a ela o valor zero. Então, lembrando que aqui eu não posso ter cifrão e nem espaço. Bom, as variáveis a gente usa cifrão, mas quando é atribuição, a gente não pode colocar cifrão. E aqui é o while. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo 10 asteriscos, um em cada linha. Tá bom? Então o exercício pediu para mim fazer isso. Imprimir um asterisco em cada linha, num total de 10 linhas. Bom, se são 10 linhas, o contador começou em zero, e isso daqui vai se repetir até o contador ser menor que 10. Então, quando o contador chegar em 10, o while é encerrado. Se eu quero repetir 10 vezes, ele vai de 0 até 9. Né? 0 até 9 são 10 vezes de repetição. Tá bom? Aqui eu imprimo um asterisco, beleza? Então, se eu rodar aqui, ó, bash while, exemplo 1.sh, ele imprimiu 10 asteriscos, um em cada linha, tá bom?
Tá, o que que eu fiz aqui? Ó? Na linha 6 eu tenho que incrementar o contador. O contador começou em 0, aí imprimo um asterisco, o contador passa para 1, imprimo outro asterisco, o contador passa para 2, até o contador ser igual a 10. 10 não é menor que 10, então a gente encerra o while, beleza? Aqui, ó, é a aritmética de inteiro que eu estava falando com vocês, bem lá no comecinho da aula, tá bom? Eu tenho que usar essa marcação especial para o Bash entender que eu estou somando, fazendo uma soma de dois números inteiros, né? No caso seria o valor que está em computador, 0 mais 1, depois 1 mais 1, 2 mais 1 e assim por diante. Vou tentar fazer do jeito que vocês acham que poderia ser a lógica, né? Que é dessa forma aqui. Dessa forma não funciona, tá? Olha lá. Beleza? Então, sempre que eu for somar, multiplicar, dividir, eu tenho que fazer, colocar esses marcadores especiais que eu vou estar explicando cada um deles, tá? Adiantando, ó, essa é uma das opções, cifrão 2 abre parênteses e 2 fecha parênteses. Poderia usar o let, aspas duplas, contador mais igual a 1, também funciona, ok? Então tem várias formas de fazer. Vocês podem perguntar para mim o seguinte, tá, eu estou imprimindo um asterisco aqui, e por que ele está pulando linha se eu não mandei pular linha? Isso é padrão do Bash, tá? O echo sempre ele pula linha, por padrão. Se eu não quiser que ele pule linha, eu tenho que colocar o traço N. E aí ele vai colocar os asteriscos todos um do lado do outro. Olha aqui, ó. Beleza? Só um detalhe a mais aí. Então, pessoal, um pouquinho da aritmética de inteiros, antes da gente falar do for e do until. Em termos práticos, deve-se utilizar uma notação especial para operações aritméticas. Então, considerando o exemplo anterior, eu poderia colocar o incremento do contador, essa parte aqui, ó, de 5 maneiras diferentes. Essa daqui, que foi a que eu usei, tá bom? Essa primeira aqui, ó, que a gente usa crase e o XPR, tá bom? Essa segunda maneira, que é bem parecida da terceira maneira. E essa quinta que eu mostrei para vocês também, né? Que é let, aspas duplas, abrindo e fechando, contador mais igual a 1. Beleza? Então tem essas 5 formas de vocês usarem para fazer qualquer uma das operações aritméticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e assim por diante. Outro exemplo aqui, tá, pessoal, do while, se eu quero fazer um código, né, um script, que ele saia da execução desse script quando o usuário digitar a palavra sair. Então, vou abrir aqui o exemplo 2, tá? Junto com o terminal aqui. Vou limpar a tela. Opa, apertei errado. Beleza. Então, olha lá, pessoal. Digite sair para encerrar. Então, isso vai aparecer para o usuário. Se eu colocar aqui, ó, bash while exemplo 2.sh, digite sair para encerrar. E aí eu estou esperando o usuário digitar alguma coisa. E aí eu vou ler o que o usuário digitar e guardar na variável chamada palavra. Beleza? Tá. Então, se o usuário digitar Mateus, bom, digitou Mateus, palavra, então recebe Mateus. Mateus é diferente de sair? É diferente de sair. Então, eu pedi novamente para ele digitar alguma outra coisa. Teste. Alô, arroz. Enquanto eu não digitar a palavra sair, ele não vai sair do laço. Beleza? Se eu colocar maiúsculo, ele também não sai. Tá bom? Agora, se eu colocar minúsculo, ele saiu do programa. Tranquilo? Tá, o que que tem de novidade nesse código aqui? O que que tem de novidade, ó, é o seguinte, ó, eu usei aqui em cima o eco, né? E o eco a gente coloca aspas duplas aqui e aspas duplas aqui, igual você já viu. Só que aqui dentro eu queria usar aspas duplas novamente. Eu não posso simplesmente colocar dessa forma aqui, ó. Beleza? Por que que eu não posso?
Porque ele vai achar que essa aspas duplas aqui, ó, ela tá fechando o eco, beleza? Então, se eu tenho aspas duplas dentro de aspas duplas, eu tenho que usar um comando especial, que é o contrabarra. O que significa esse contrabarra? Assim que o Bash lê esse contrabarra, ele vai falar assim, bom, o próximo símbolo é um caractere especial, ele faz parte do meu texto. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Uma outra opção que a gente poderia fazer é colocar aspas duplas aqui nos dois, né? E aqui colocar aspas simples. Também funciona, tá? Olha lá. Opa. O que eu apertei de errado aqui? Pronto, ó, também funciona. Ok? Então é essa a ideia aí. Pessoal, a próxima estrutura de repetição é a until, tá? Qual que é a diferença da until para o while? O while, ele vai repetir o bloco de instruções enquanto essa condição for verdade. O until é o contrário. Ele vai repetir esse bloco de instruções enquanto essa condição for mentira, se a condição for falsa. Tá bom? Então, ó, funciona de forma semelhante ao while, com a diferença que o until testa se a condição é falsa para continuar o laço. Então, como exemplo aqui, ó, enquanto a palavra que o usuário digitou enquanto isso daqui for falso, né? Então, enquanto essa condição for falso, eu vou executar isso daqui, tá bom? Então, o que significa enquanto isso daqui for falso? Enquanto o usuário não digitar a palavra sair. Se ele digitar a palavra sair, aqui vai dar verdadeiro. E o bloco aqui só se repete enquanto essa condição for falsa, tá bom? Então, ele só inverteu com o while. Se o while é enquanto a condição for verdade, então aqui eu coloquei diferente. Se o until é enquanto for falso, então aqui eu coloquei igual. Tranquilo? E a próxima de repetição é a for, tá? Ela é a ideia mesma do while e do until, é repetir comandos, né? Só que ela é organizada de uma maneira diferente. Ela tem a inicialização, a condição, o incremento ou o decremento. O do e o done é igual no while ou no until, tá bom? Olha lá. E eu tenho esses dois parênteses aqui no começo e esses dois no final, tá bom? Mas a ideia dela é a mesma que o while. Vamos testar isso daí para vocês entenderem? Aqui, pessoal, é o while, tá bom? Então eu vou colocar como comentário aqui e vou fazer um exemplo copiando essa parte aqui, passando como estrutura de repetição for, beleza? Então, qual que é a sintaxe do for? A sintaxe do for é essa, tá? Eu tenho a inicialização, condição e o incremento. Ok? Igual tá aqui no slide. Beleza. Pessoal, a inicialização aqui, ó, seria essa parte aqui, ó, do contador igual a zero. Eu estou inicializando meu contador, tá bom? Como é uma atribuição, eu não uso cifrão aqui para falar que é variável, perfeito? A condição é essa condição aqui, ó. Beleza? Ok. Contador menor ou igual a 10. Menor que 10, aliás, tá? E o incremento é isso daqui, ó. Contador mais. Ok, o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir o asterisco. Tranquilo? Então vamos testar lá para ver se vai dar certinho. Esse daqui é o while exemplo 2. Não, é o exemplo 1. É o exemplo 1. Olha lá, pessoal. Então, rodou certinho. Beleza? Usando for. Vou colocar aqui, ó. Usando for.
Tranquilo? Então é essa a ideia. Deixa eu voltar aqui o código para não me perder. No exemplo aqui, ó, eu fiz de forma que imprimisse de 1 a 10. Então, a inicialização é aqui, o i começou em 1. Enquanto esse contador, né, o contador i, for menor ou igual a 10, eu tenho esse incremento e eu executo essa instrução aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai imprimir os números de 1 a 10, 1 em cada linha. Tranquilo? Pessoal, próximo assunto, então a gente passou isso tudo de repetição, né? E o próximo assunto é vetor. Então, acabou ficando fora de ordem aqui, mas não tem problema. Vou passar a explicar o vetor primeiro, né? E depois eu explico os exemplos, tá? O vetor, eu tenho várias possibilidades de manusear ele, tá bom? Para a gente inserir valor no vetor, é a mesma coisa que nas outras linguagens, né? Então, o nome do vetor na posição 2, na posição 4, na posição 1, recebe tal valor, tá bom? Para obter o valor de uma posição já é um pouco diferente. Eu não posso simplesmente usar isso daqui, ó. Eu tenho que usar cifrão, chaves, aí o nome do vetor, a posição, fecha chaves, tá bom? Para imprimir todo o vetor, é só não colocar uma posição em específico aqui, ó. Coloca apenas o arroba. O arroba já faz imprimir todo o vetor. Para obter o número de elementos do vetor, aí eu uso a mesma coisa, o arroba, né, para imprimir todos, só que eu uso esse hashtag antes para que eu consiga obter o tamanho do meu vetor, quantos elementos eu tenho no meu vetor. Tranquilo? Eu vou lá no primeiro exemplo, vou abrir ele no bloco de notas aqui. Vetor 1, beleza. Então, quais são algumas considerações? Olha, aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui, o meu vetor chama V, né? E eu falei que o vetor, né, o V na posição 2, no índice 2, tem o valor 10. No índice 3 tem o valor 20. No índice 4 tem o valor bom dia, que é uma string, tá bom? Aqui é inteiro, inteiro. Em Bash, o array, ele pode ter vários tipos diferentes. Pode ter inteiro, pode ter string e assim por diante. Aqui na próxima linha eu falei que o vetor, né, V na posição 7 tem o valor 3. Outra característica dos vetores em Bash, eles podem pular índices, né? Então eu não tenho nada na minha posição 0 do vetor, nada na minha posição 1 e já tenho coisas na minha posição 2. Na posição 5 e 6 do meu vetor eu não tenho nada, mas na posição 7 eu tenho o valor 3. Então isso é totalmente possível. E aí, como que eu imprimo uma determinada posição do meu vetor? O valor dessa posição. Então, é o cifrão, chaves, e aí o vetor na posição que você quer imprimir, fecha chaves. Tranquilo? Vamos testar esse comando aí. Vetor, exemplo 1, olha lá, ó. Então, o vetor na posição 2 é o 10. Vetor na posição 4 é o bom dia. Beleza? Vamos testar o próximo exemplo, então, que é uma outra forma de inicializar o vetor. Vou mostrar para vocês também. Beleza, do terminal. A outra forma de inicializar um vetor é colocando o nome do vetor, atribuição, né, que é o sinal de igual, símbolo de igual, e entre parênteses os elementos do array, separados por espaço. Tá bom? Tá, o que eu estou fazendo? Estou testando dois novos comandos aqui, ó. O arroba, ele vai imprimir o vetor todo, beleza? Tá. Então, vou testar só o arroba nesse momento para vocês entenderem. Bash vetor imprimiu o vetor todo, tranquilo? Aqui o próximo comando vocês já conhecem, né? Eu quero imprimir o elemento que está na posição 3 do meu vetor. Então, 0, 1, 2, 3. Tem que imprimir carne, né?
imprimiu carne. E o de baixo aqui, que é bem parecido com esse primeiro, né? A diferença é o hashtag, ele imprime a quantidade de elementos do meu vetor. A quantidade de elementos do meu vetor é 4. 4. Tranquilo? Então, são essas algumas utilidades, né, do vetor, algumas formas de manusear ele, tá bom? Vocês podem usar nos exercícios, no trabalho prático, vocês também podem usar. Bom, funções. Então, funções eu vou dar uma introdução, para que serve funções, mas vocês também provavelmente já sabem por causa de outras disciplinas. Então, permite, na Bash Script permite que sejam acrescentadas funções aos scripts para facilitar as tarefas de programação. Mas qual que é o intuito de utilizar funções nas linguagens de programação? Então, pausem o vídeo aí, tentem responder, tá bom? Dando a resposta aqui, funções a gente utiliza para deixar o código mais organizado, tá bom? Para evitar repetição de código, beleza? Porque vamos supor, talvez você vai fazer chamar uma função que calcula a equação do segundo grau, e você vai precisar fazer isso várias vezes. Então não faz sentido você copiar o código várias vezes. Faz mais sentido você fazer uma função e aí sim chamar o cabeçalho dela várias vezes, para evitar repetição de código. E também, se você errar alguma coisa, você precisa mexer só em um código, né? Ao invés de mexer nesses 10 códigos repetidos, por exemplo, se não tivesse função. Beleza? Então, aqui as utilizações. Funções são blocos de código que podem ser utilizados em qualquer parte dos scripts, quantas vezes for necessário. O código é escrito apenas uma vez, sendo repetida apenas a chamada da função. Então, o exemplo vai ficar mais fácil de entender, tá? A sintaxe é essa. Eu tenho a minha função, o nome dela, abre e fecha parênteses, chaves, uma ou mais instruções, fecha chaves. Para executar a função, basta usar o nome da função. Isso daqui vai ficar mais claro no primeiro exemplo, tá bom? Essa parte de execução. Então, vou abrir o código com vocês também aqui, tá? Função, exemplo 1. Beleza. Deixa eu dar um clear aqui. Opa. Ok. Pessoal, então olha só. Aqui, ó, eu tenho uma função chamada quadrado, tá? Então, igual eu falei com vocês na sintaxe lá, o nome da função é quadrado, abre e fecha parênteses, eu tenho chaves abrindo, chaves fechando, e aqui são as instruções. Tranquilo? Tá. Quando eu rodar esse script aqui, ó, vou colocar alguns comentários para vocês entenderem o conceito anterior. Então, vou vir aqui, bash funções, exemplo 1.sh. Olha lá, pessoal, então não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não executei a minha função, eu não chamei a minha função. A função está aqui, tá? Mas se você não chamar ela, ela não vai ser executada. Então é o que eu estou falando no slide ali, ó. Para executar a função, basta usar o nome da função no código, chamar essa função no código. Beleza? Voltando aqui, ó. Então, o bash interpretando o nosso código. Linha 1, linha 2, linha 3. Ah, é uma função. Por que eu sei que é uma função? Tem um nome aqui, parênteses abrindo, parênteses fechando, chaves abrindo, chaves fechando. Ah, mas ninguém chamou ela. Então, eu não vou vir aqui, ó. Eu vou passar lá para baixo. A primeira coisa que vai ser executado vai ser a linha 11, programa iniciado. Certo? Beleza. Ainda assim, eu não chamei minha função quadrado. Então, aqui é o comentário, né? Não é nada demais. Nesse momento aqui, ó, eu chamei minha função. Então, para chamar a função, é só colocar o nome dela. Chamei minha função, aí agora sim
ela vai ser executada. Ó. Chamei a função aqui, então vou lá em cima, digite o número, tá? Aí aqui eu leio o número que o usuário digitou, por exemplo, 10, tá? E essa linha aqui faz essa continha de potência, né? Ó, 10 elevado ao quadrado é. Aí aqui tem aquela questão a aritmética de inteiros. É uma continha, né? Então tem que colocar essa notação especial aqui. Beleza? Para a potência, né, para elevar a tal expoente, expoente 2, a gente usa dois asteriscos. Beleza? Se fosse só um, seria multiplicação. Então, vou colocar um outro exemplo aqui, ó. 5. 5 elevado ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. Tá? Agora, se eu coloco só um asterisco, ficaria 5 vezes 2. Aí, 5 vezes 2 é 10, né? Só teria que mudar o texto aqui. Beleza? Tá. Qual que é a ideia aqui? Vamos supor que eu precise chamar essa função mais 3 vezes. Eu não vou precisar mexer nisso daqui, ó. Não vou precisar digitar isso daqui mais 3 vezes. Eu apenas chamo a função mais 3 vezes. Tá bom? Então, olha lá. 5, 10, 20, 12. Beleza? Então, eu evito repetir esse código aqui. Tá? Melhor ainda, não é a potência que eu queria, é a multiplicação. Então, é só mudar uma vez isso daqui. Se eu tivesse isso daqui repetido 4 vezes, eu teria que mudar aqui, na outra repetição, na terceira repetição e na quarta repetição. 2, 4, 5, 10. Tranquilo? Então, é essa a ideia aí do uso de funções. Bom, já está terminando a aula. Eu tenho só mais um exemplo, tá? Esse próximo exemplo aqui é um incremento desse primeiro. Por quê? Nesse primeiro, a gente fez a função mais básica possível. Então, ela não recebe parâmetros, ela não retorna nada. Mas em Bash a gente tem como fazer isso. Tá bom? Então, a gente pode passar parâmetros para funções e também a função pode retornar algum valor. Só que esse retorno pode ser apenas valores inteiros. Tá bom? E aqui eu tenho um exemplo de passagem de parâmetros e de retorno da função. Então, vou mostrar esse exemplo para vocês e aí a gente fecha a aula. Meu terminal aqui. Bom, pessoal, olha lá. Eu tenho a função somar, tá? O que que ela faz? Ela soma dois números, cifra 1 e cifra 2, e armazena aí essa aritmética, essa continha, né? Na variável resultado. E aí ela retorna essa soma, tá bom? Então, para retornar é só fazer isso, ó, colocar o return e o nome da variável, tranquilo? Tá, esse cifrão e esse cifrão 2 seria o primeiro parâmetro passado e o segundo parâmetro passado para essa função, tá bom? Tá, então como que eu passo esses dois parâmetros? Só fazer isso daqui, ó. Então, somar, que é o nome da função, e colocar os parâmetros separados por espaço. Tranquilo? Então, 5 aqui seria o primeiro parâmetro, cifrão 1. O 7 seria o segundo parâmetro, cifrão 2. Tranquilo? Tá, então vamos rodar para ver o que acontece aí. Olha lá, então 5 mais 7 é igual a 12. Como que foi feito isso? Ó? Então, pensando lá no interpretador. Aqui é uma função, então ele pulou e veio para a linha 9. Ó. A linha 9, ela imprime 5 mais 7 igual. Tá? Eu coloquei o traço N para não pular a linha. Se eu não coloco o traço N, ele pula a linha automaticamente. Ó. Aí o 12 fica embaixo, tá bom? Então, por isso eu coloquei o traço N. Tá, então ficou 5 mais 7 é igual, tá? Vou colocar aqui comentário para vocês irem entendendo melhor. Então, 5 mais 7 é igual a alguma coisa. Aí aqui, ó, eu chamei a função somar e passei dois valores.
o 5 e o 7, tá? Uai, não me retornou nada. Por que não retornou nada? Porque eu chamei a função, né? Passei dois parâmetros e a função retorna uma variável. Só que eu não imprimi esse retorno, tá? Como que eu imprimo esse retorno? Eu imprimo dessa forma aqui, ó, como um comando especial que é o cifrão interrogação. Cifrão interrogação, esse interrogação seria o quê? A resposta da função. Então agora sim, opa, eu não salvei, né? 5 mais 7 igual a 12. Beleza? Poderia fazer isso daqui de novo, passando outros números. Então, por exemplo, 13 e 17. 13 mais 17 igual a 30. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, beleza. Pessoal, então a aula de hoje foi isso, tá? Como eu falei anteriormente, as próximas duas aulas são bem importantes, não percam. Exercício de fixação, então tem exercícios sobre estruturas de repetição, sobre vetor e sobre funções, tá bom? Então são dois slides aí de exercícios. Qualquer dúvida me chamem, tá? Bons estudos e até mais.